Fala pessoal, eu sou o Rimuri, sejam bem-vindos ao Pipocando com Recap. Hoje vamos contar a história da Capitã Jun-Yi, uma lenda dos campos de batalha que tem seu cérebro retirado para se tornar um IA. Antes de começar, queria pedir ajuda de vocês para conseguir nossos primeiros 1000 inscritos. Se possível, deixe seu like aí também, vai me ajudar demais. Agora, sem mais enrolação, vamos para o vídeo. Uma batalha mortal estava acontecendo. Vários destroços de robô e de mechas. Uma mulher tenta recuperar suas forças. Ao acordar, observa vários robôs vindo em sua direção. Ela imediatamente se defende com tiros precisos e criativos. Usando o gancho que estava em sua arma, os robôs humanoides são fáceis para ela derrotar. Mas logo surge um novo modelo, mais robusto, sobre 4 patas, que será mais difícil de lutar sozinha. Jun-Yi escolhe esconderijos estratégicos que surpreende o robô, com um tiro que o incendeia. Mas o robô tem seu próprio conjunto de extintores, e logo está pronto para funcionar novamente. Usando o gancho, Jun-Yi empilha um monte de vigas de metal juntas e joga em cima do robô, quando ele se aproxima, prendendo-o efetivamente. Então ela se esconde atrás de um carro para fazer seu tiro final. Ela se distrai por uma bonequinha pendurada no retrovisor do carro. Essa distração permite que o robô atire nela primeiro, e Jun-Yi é empurrada para trás. Mas quando ela olha para sua mão quebrada, ela descobre que é um ciborgue, e ela não sabia disso. De repente, um alarme toca e a cidade desaparece. Essa não é a verdadeira Jun-Yi, ela realmente foi eliminada em combate há alguns anos atrás. Agora um grupo de cientistas está usando uma cópia de seu cérebro para tentar criar o soldado cibernético perfeito, que poderia ser multiplicado e enviado para a guerra. Não houve muito progresso, porque durante as simulações, que recriam a última batalha de Jun-Yi, ela sempre perde o mesmo lugar, e eles não sabem o motivo. A chefe da equipe é a própria filha de Jun-Yi, chamada Seo Hyun, que fica assistindo o corpo de sua mãe morrer várias e várias vezes. O diretor do projeto chama-se Song-Hun, que decide fazer uma apresentação especial para os superiores do exército para promover seu ciborgue, que eles estão chamando de Jun-Yi. A apresentação do diretor inclui um jantar certificado e um resumo da história por trás da guerra, mas os soldados estão entediados com isso e querem que ele avance para os pontos importantes. O vídeo explica como eles estão mapeando o córtex neural da Capitã e convertendo em dados para desenvolver a IA de combate mais avançada de todos os tempos. Então o diretor demonstra como simulações têm registrado padrões de comportamentos. No entanto, os soldados notam que a Capitã ainda não escapou da simulação, e o ponto principal é que, se a Capitã não tivesse perdido aquela batalha, eles já teriam vencido a guerra. Até que a equipe não resolva o erro final da Capitã, o governo não estará interessado em financiar esse projeto. Terminada a apresentação, o diretor e a doutora têm uma reunião privada. O diretor lembra que tem o seu apoio e que o presidente espera por grandes coisas dela. Ele começou a trabalhar para o presidente 10 anos atrás, mas ele sabe que a doutora foi acolhida quando ela era apenas uma garotinha, que perdeu a mãe. Então é importante para o diretor ter um bom relacionamento de trabalho com ela. O diretor trabalha com o novato Jay para ver qual é o problema com o seu modelo mais recente. Os restos da Capitã são despertados, e como o cérebro ainda pensa como humano, a falsa Jun-Yi enlouquece ao se ver como robô e começa a agonizar de dor. Sua filha desliga imediatamente os sensores de dor, permitindo que ela entre em fúria, e exige saber o que fizeram com ela. Parece que esta cópia do cérebro está muito danificada para continuar trabalhando nela, então a doutora ordena a sua destruição. Quando eles finalizam os trabalhos, Jay aproveita a chance para expressar o quanto ele está animado para trabalhar, porque ele sempre foi um grande fã da Capitã. Jay chama ela de heroína. A doutora explica que sua mãe nunca quis ser uma heroína, ela apenas entrou na guerra como mercenária para pagar os tratamentos de sua filha. Quando ela era criança, encontraram um tumor nos pulmões dela. Ela chorava toda vez que sua mãe ia para a batalha, e o dia da cirurgia também foi o dia em que sua mãe morreu. Às vezes Seo Hyun se pergunta se sua mãe se arrepende de ter feito tal sacrifício. Ela se ressente por isso, fazendo com que Jay aponte que ela poderia simplesmente perguntar ao ciborgue se é que ele compartilha as verdadeiras memórias de Jun-Yi. A doutora diz que vai considerar isso, mas parece que ela está com medo de tentar. Então Seo Hyun sai para passar o dia. Ao pegar o trem local, ela viu a mãe interagindo com seu filho. Isso faz ela lembrar do último dia em que viu a própria mãe. Agora estava se preparando para a cirurgia, e Jun-Yi parou para desejar boa sorte, partindo para a batalha logo em seguida. A Capitã havia prometido que voltaria e abraçou a sua filha com muita força. Quando o trem chegou ao seu destino, a doutora vai para sua consulta anual, um teste de ética que todos devem fazer para provar que não são androides, composto por questões relacionadas ao sentimento e à moral. Depois ela vai ao médico, que tristemente confirma que o tumor está de volta aos seus pulmões, e ela só tem mais 3 meses de vida. Isso significa que a cirurgia que ela fez quando criança e o sacrifício de sua mãe foi tudo em vão. O médico aponta que o melhor curso da ação seria copiar o seu cérebro imediatamente e transferi-lo para um corpo protético,
já que as leis protegem as pessoas que fazem isso hoje em dia. No entanto, elas só protegem as pessoas que fazem isso com o tipo A, que é o incrivelmente caro. Tem também o tipo B, que é o mais barato, mas pede os direitos do casamento, liberdade de movimento e adoção, e o governo exige cumprimento de que ele permita que eles acessem seus dados cerebrais. Ou ela poderia escolher o tipo C, que não se trata as pessoas como os humanos. Ela abriria a mão da propriedade dos dados do cérebro, permitindo que as empresas certificadas os possuam. Isso significa que eles farão milhares de clones, e as pessoas que usarem esta opção não serão mais um indivíduo, mas pelo menos a prótese já é gratuita. O tipo C é o que sua mãe escolheu para fazer a sua cirurgia quando era ainda criança. A doutora promete que vai pensar sobre isso e deixa o médico recarregar as energias, porque ele também é um androide. Quando a doutora sai do prédio, ela se lembra do dia em que os superiores da empresa foram até a sua casa e pediram a permissão para sua avó, que assinasse um acordo que permitiria que eles usassem o cérebro de sua mãe em androides. Em troca, eles pagariam toda a educação de sua neta. Eles também presenteiam a garota com a figura de ação de sua mãe, prometendo que ela seria uma heroína para sempre, mas até hoje a doutora ainda não tem a certeza de que foi a melhor decisão. Ela termina seu dia visitando o corpo em coma de sua mãe, que é mantida em uma câmara especial para que o cérebro não apodreça. No dia seguinte, a equipe do laboratório faz uma nova cópia do cérebro e se prepara para testá-la novamente em uma simulação. Mas o diretor queria fazer algo diferente, para tentar obter um novo resultado. Ele ordena que a equipe atire na perna do androide, antes de começar. Quando a capitã acorda na simulação, ela sente muita dor com o ferimento na perna, e a doutora se entristece ao ver como sua mãe sofre. A capitã tenta lutar contra a dor, mas ela é facilmente dominada, e a sua vontade para lutar começa a cair. No entanto, quando o inimigo está prestes a eliminá-la, uma nova área em seu cérebro acende, e a capitã se levanta para continuar lutando, conseguindo derrotar o robô apenas com os punhos, antes que ela seja baleada por um inimigo diferente. É uma pena que eles já tenham perdido esse novo cérebro, mas o diretor está entusiasmado com esse desenvolvimento e está pronto para mostrá-lo aos superiores. No próximo dia, toda a equipe saiu do laboratório e seguiu para a sede da empresa, mas o presidente não estava disponível. Em vez disso, eles são recebidos pelo novo chefe do departamento de desenvolvimento de produtos, que continua rindo do diretor e não o leva a sério. O diretor está confuso com a necessidade de um departamento de desenvolvimento de produtos, porque nunca tiveram um antes, já que a empresa só produz armas. Ele se preocupa com a possibilidade de que o desenvolvimento de armas seja reduzido, mas suas preocupações não são ouvidas e a equipe é mandada ir embora sem resposta. Na viagem de volta aos laboratórios, o diretor continua insultando o novo funcionário e jura que o manterá vivo sendo o presidente. Alguns dias depois, a equipe está olhando para novas peças que poderiam usar para o próximo teste do Android, quando são informados que o presidente veio vê-los. No caminho para a reunião, o diretor pergunta se a doutora está fazendo seu teste de ética, para eles terem certeza que ela está bem mentalmente, enquanto lida com o experimento de sua própria mãe. Assim que eles entram no escritório, o diretor congela, revelando que ele é na verdade um androide, que o presidente construiu replicando seu próprio cérebro. Mas o diretor não fazia ideia disso. O presidente veio trazer uma notícia muito importante. A Allied Force e a Adrian Republic estão assinando um tratado, o que significa que a guerra acabou e as armas não serão mais necessárias. Ele não considera um fracasso a pesquisa que fizeram sobre a capitã, o que os ensinou muito sobre o desenvolvimento de boas IAs, e agora eles podem usá-los para fazer androides de limpeza e trabalhadores de serviços. O presidente confessa que o seu plano original era transferir o seu cérebro real para o diretor, para alcançar a imortalidade, mas no final, em vez disso, ele o copiou, porque ele não ousava viver dentro de uma máquina, que nunca parava de aparecer falha. A diretora não se importa com o quão falso pode ser. Ela quer que continue com o projeto de sua mãe, mas o presidente recusa o seu pedido. Algumas horas depois, a equipe volta ao trabalho, já que o projeto deve ser encerrado adequadamente antes que eles mudem de objetivo. A capitã continua morrendo no mesmo lugar, e o diretor fica furioso, porque eles não conseguem ativar aquela área novamente. Então ele acredita que é a hora de algumas ideias extremas. O diretor faz a equipe ativar o androide e cortar o seu braço, então a doutora tem que ver sua mãe sofrer. A dor que ela está sentindo chega a ser insuportável. A nova área do cérebro ainda não acende, e em desespero, o diretor tenta atirar nas pernas do androide, no mesmo lado para combinar com a ferida do outro dia. A doutora finalmente se encaixa e desliga o sistema para parar o sofrimento de sua mãe, fazendo com que o diretor fique enfurecido e ameaça com a arma. Isso não é suficiente para assustar o diretor e ela se mantém firme. Mas quando o diretor iria longe demais, outro funcionário vem informá-lo que o presidente quer vê-lo. O diretor sai sem dizer uma palavra, e a cientista agradece à sua equipe pelo bom trabalho.
Ela disse que era hora de desligar o projeto, mas ela pede para que eles reúnam todos os dados que o coletaram e enviem ao técnico. A doutora acaba descobrindo informações de um novo projeto, então foi verificar. Se tratava de seu antigo colega de trabalho. Ele estava fazendo experimentos bizarros com o corpo de sua mãe. A doutora fica furiosa e ameaça eliminar ele. Ela obriga seu antigo colega a contar tudo sobre o projeto que ele estava trabalhando. Então descobre que, como ela sempre foi uma lenda na cidade, eles usariam a imagem dela para ganhar dinheiro na indústria adulta. A doutora não aceita essa ideia e resolve ajudar a sua mãe. Quando o diretor estava ocupado, a doutora vai até o corpo de sua mãe e ativa ele. Ela pergunta para sua mãe se arrependeu do que tinha feito, e ela se surpreende com a resposta, pois ela falou que faria tudo de novo. As duas se emocionam e se recordam de tudo que passaram juntas. A doutora enlouquece com tudo o que estava acontecendo, mas cria forças para prosseguir. Quando o teste havia finalizado, a doutora fala para seus colegas que ela iria terminar o procedimento, mas ela não desliga o corpo da número 28 e conta para ela tudo o que vai acontecer. Depois do treinamento, que ela deveria acreditar que não é um sonho e tudo era real. Quando o teste finaliza, a capitã faz como ordenado. Um dos cientistas percebe algo estranho nos dados finalizados, mas o diretor ignora e diz para ele fechar tudo, pois o projeto estava acabado. Quando o diretor estava indo embora, ele desconfia de algo, então volta para verificar as câmeras. Então ele percebe que o último disparo não acertou o alvo. Um alarme é ativado e a capitã começa a se defender. A doutora ajuda sua mãe a tentar escapar. Ela chega até uma sala, onde há diversos clones seus. As IA de combate, liberado pelo diretor, chegam no local e uma batalha frenética começa. A capitã é muito habilidosa no combate, mas tem dificuldades contra as IAs avançadas. Ela tem que usar medidas alternativas para conseguir vencer. Quando a última ia finalizar a capitã, sua filha chega para salvar ela. A polícia tinha chegado ao local, quando a capitã é acertada. A doutora, carregada por uma IA, sai de dentro da sala. Ao olhar as câmeras, eles percebem que a doutora trocou cortes do corpo e estava fugindo. Elas entram dentro da cápsula da Cronoide, mas o diretor estava esperando por elas. Como vingança por arruinar o projeto, o diretor atira no ombro da doutora, levando a capitã a atacá-lo. Ela atira nele com sua própria arma. O diretor rapidamente se levanta para continuar lutando, mas fica paralisado ao ver seu reflexo na janela. O dano do tiro revelou sua identidade como um androide. A cientista o chama de o presidente Brinquedinho, e isso deixa o diretor louco. Agora ele pode ativar as habilidades de seu androide, e o diretor ataca a capitã, iniciando a luta, que joga seus corpos por toda a cabine. Isso faz com que o trem balance nos trilhos. Depois de trocar alguns golpes, o diretor não consegue empurrar a capitã pela janela, mas ela salta de propósito para rastejar ao redor do trem e entrar em novamente por uma janela diferente. Neste momento, mais robôs de segurança chegam em um trem paralelo, e eles unem os dois vagões. Eles observam a Jun-Yi pulando pelas janelas, mas Jun-Yi não tem problema em derrotar todos eles com golpes precisos. O diretor leva vantagem dessa distração para pegá-la como um gancho. Quando a doutora vê sua mãe em apuros, ela tenta impedir que o robô o ataque. O robô simplesmente empurra a doutora para longe, mas vendo sua filha em perigo, inspira a Jun-Yi e se torna mais agressiva. Ela destrói todos os restantes do robô e chuta o diretor para fora do trem, mas ele consegue voltar para dentro segurado no gancho. Enquanto Song-Hun e Jun-Yi começam a lutar novamente, o trem chega à cidade. O tremor dos dois vagões presos torna-se demais para os três suportarem. A doutora consegue colocar as mãos em uma das armas que os robôs largaram e atira o gancho para sua mãe agarrar. Assim ela ajuda a mãe a voltar para o primeiro vagão, com segurança. Eles deixam o segundo vagão cair, com o diretor dentro. O trem finalmente para de funcionar, quando chega à área montanhosa. Jun-Yi quer cuidar do ferimento de bala de sua filha, mas eles podem ouvir a polícia aproximando. Então a doutora explica que ela não tem muito tempo de qualquer maneira. Ela quer ajudar a sua mãe a fugir e começar uma nova vida, onde ela pode finalmente se preocupar consigo mesmo, em vez de sua filha. Depois de alguma hesitação, Jun-Yi aceita esse plano, mas primeiro ela se despede abraçando Song-Hun e dando-lhe uma massagem na bochecha, como quando ela era criança. Quando Jun-Yi sai do trem, sua filha deseja boa sorte e morre sozinha, mas sentindo que alcançou o seu objetivo, Jun-Yi percorre as montanhas, longe de qualquer humano que possa querer usá-lo novamente, para desfrutar de sua recém-descoberta liberdade. Então é isso, pessoal. Quero agradecer a vocês por ter ficado até agora comigo. Lembrando que estou buscando os primeiros 1000 inscritos, dá essa moral aí. Então é isso, valeu, até a próxima.